Jogar videogame deixa as pessoas mais violentas? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o podcast Sinuca de Bicos. Ouça o recado que a Ana Clara deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos. Oi, eu sou a Ana Clara, mãe da Elise, e falo de São Paulo. Eu sou uma das 7 mulheres integrantes do podcast Sinuca de Bicos, que faz parte da família Paizinho Vírgula de podcasts. Nossos episódios são quinzenais e a gente fala sobre vários assuntos que envolvem maternidade sob a perspectiva e experiência de cada uma. Você encontra a gente no sinucadebicos.com ou nas redes sociais, todas /Sinuca de Bicos. Eu te convido a conhecer o nosso trabalho e ajudar a gente a fortalecer a mulherada que tá aí nessa mídia também. É só procurar a hashtag Mulheres Podcasters. Valeu, meninos do Naruhodo, pelo espaço que vocês estão abrindo pra gente. Sinuca de Bicos, o podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só. Altair, temos perguntas de ouvintes. Perguntas que vira e mexe, vem e voltam, né? É verdade, são várias perguntas aqui que a gente agrupou num episódio. Né? São de duas naturezas diferentes, né? Mas a gente vai falar delas de maneira integrada, não é isso? Porque são parte do mesmo problema, né? Verdade. O primeiro e-mail veio do Igor Torquetti, que é de Lins, no interior de São Paulo. Aê. Ele trabalha como coordenador de projetos em geoprocessamento. Uma área muito legal, aliás. Ele diz o seguinte: recebi esse estudo hoje que diz no título: crianças, vício em jogos danifica o cérebro tanto quanto álcool e drogas. E aí ele manda o link aqui da divulgação que aconteceu, né? E ele ainda completa: no Reino Unido tem sido cada vez mais comum os pais procurarem clínicas para os filhos superarem a compulsão em games. Então eu me pergunto, será que eu hoje bebo muito por conta de ter jogado muito videogame na infância? E mais, meus filhos terão que ser privados desse maravilhoso mundo de diversão? Altair, eu sei que você também é fã de games, então me ajude. É verdade. Outro e-mail é do William Furlaneto, que tem 27 anos, é engenheiro de controle e automação lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ele diz, primeiramente, parabéns pelo ótimo podcast. Obrigado. Que sempre indico pros amigos, já maratonei os episódios. Enfim, li algumas notícias recentemente que a Organização Mundial de Saúde determinou que o vício em videogames é uma doença mental. E essa doença será inclusa na atualização do CID. Referente a isso, eu, por exemplo, tenho mais de 3.000 horas jogadas de Dota 2. Em um período de 4 anos, sendo que quase todo dia jogo pelo menos uma partida ou mais. Além de Dota 2, jogo outros jogos, mas com menor intensidade. Diante disso, eu gostaria de fazer algumas perguntas, que são elas: quando podemos dizer que uma pessoa é viciada em games? Por que viciamos em videogames? Quais são as ferramentas da psicologia utilizadas nos games para conseguir conquistar a nossa atenção? E gostaria de saber também como seria o tratamento para essa doença. Essa é do William Fulaneto. Tá um pouco preocupado, eu acho. Mas a gente também tem 2 e-mails de outra natureza, falando também de videogame, mas falando mais da violência no videogame. Né? Uma é do Caio Michel dos Santos, que tem 22 anos e é desenvolvedor de software. E reside em Franco da Rocha, São Paulo. Ele diz o seguinte: sempre fui fã de jogos, principalmente os de FPS, que é de primeira pessoa, não é isso? Jogos de tiro. Né? Em tiro de primeira pessoa. E com a tragédia da escola em Suzano, temos relatos de governantes dizendo que a culpa é dos videogames. Isso já havia ocorrido em outros episódios e o presidente dos Estados Unidos também já havia dado declarações semelhantes. Eu vi em uma matéria que um artigo da Universidade de Oxford desmentia essa falácia. E aí ele manda o link do artigo. Isso procede?
E o último e-mail, Altair, do Marcel Leal, que diz o seguinte: oi pessoal, eu sou ouvinte velho e assíduo aqui. Provavelmente já receberam uma enxurrada de e-mails com a mesma pergunta nos últimos dias com os acontecimentos recentes. Mas como não encontrei nenhum episódio anterior abordando o assunto, então resolvi mandar. Jogar videogame pode deixar uma pessoa mais violenta? E aí, Altair? São muitas perguntas e a gente sabe que responder todas elas vai tomar um tempo. Né? Vai tomar um tempo. Sim. Então, antes da gente tomar esse tempo, vamos fazer a pergunta objetiva. Tá? Videogame pode tornar uma pessoa mais violenta? Não. Não. Tá? Então, assim, se você ouvir só esse comecinho do episódio, você já tem a resposta. Não, videogame não deixa uma pessoa mais violenta. Mas não repita isso sem o resto do episódio, que é algo importante. Agora a gente vai ouvir a explicação disso tudo, tá? Vamos devagar. São várias perguntas. Vamos devagar. Vamos lá. Mas você já ouviu Vira e Mexe que tem essa questão, né? Vira e Mexe acontece alguma coisa, fala, bota a culpa no videogame ou não e tal. Botar a culpa no videogame, tá saindo bastante isso, né? Vira e Mexe. Pelo menos uma vez por ano, nos últimos anos, tem uma questão sobre isso. Antes a gente culpava o quê, Altair? Antes do videogame? Culpava filme, culpava literatura. Culpava o cinema, né? Aí ocupava a TV. Isso. Né? Depois cinema, ou antes o rádio. E no início os outros. No início eram as pessoas. A culpa é sua, entendeu? E tudo pra gente não perceber que os fenômenos complexos são resultados de um processo e as pessoas sempre buscam causas simples pras coisas. Falando em causa, nós temos o nosso querido amigo que acompanha a gente, grego, né, que acompanha a gente há muito tempo, que é o Aristóteles. Sim, das 4 causas. Exato. E a gente sempre usa o modelo aristotélico para responder as perguntas e agora não será exceção, tá? Porque isso é uma forma cientificamente muito mais integrada de explicar fenômenos de uma forma organizada e que você consiga linkar as referências. Um ponto importante: o fato de, categoricamente, jogos de videogame, em geral, não aumentarem a violência das pessoas, não quer dizer, não é o mesmo que dizer que jogos de videogame fazem bem. Sim. Isso é um erro crasso que as pessoas cometem de falta de conhecimento científico. São duas coisas distintas. Dois assuntos distintos. Pois é. Cientificamente, quando você testa uma hipótese, o seu experimento serve para testar a hipótese. Você não pode implicar o inverso. Certo. Tá? Então, o fato de você dizer que coisas são diferentes quer dizer que elas não são iguais. Certo. Beleza, até é fácil. E a gente tem estudos das duas naturezas que ajudam a responder se o videogame vicia ou estudos que ajudam a responder se videogame aumenta a violência. Isso, e eles são independentes. Não dá pra responder os dois na mesma questão, porque são hipóteses completamente diferentes. Epistemologicamente, as causas são diferentes, é tudo diferente, tá? Então, quando você descobre que uma coisa não faz mal, não é o mesmo que dizer que ela faz bem, tá? Isso vale pra videogame, isso vale pra droga, isso vale pra um monte de coisa, tá bom? Então, a primeira questão é essa questão de entendimento científico. Aristóteles, já vamos deixar mais uma vez como referência o episódio que a gente explica essa metodologia, né, epistemológica, que é o episódio sobre Teorema de Bayes, né, que explica a ideia das 4 causas. Jogar videogame tem 4 causas. Certo. Tá? Eu realmente vou dar uma abordagem antropológica. Eu vou tentar dar uma abordagem muito mais ampla do que o que tem sido dado, porque eu quero realmente integrar várias áreas do conhecimento aqui. Certo. Então, antes de existe videogame porque existe computador, porque existe tecnologia, porque existe eletricidade. Então tem toda uma sequência de eventos históricos que propicia que uma produção cultural que a gente tem é o videogame, tá? Logo, ele não é uma causa, ele é uma consequência de um processo histórico, cultural, enfim. Qual é a causa material de jogar videogame? Qual é a gênese, assim, a gênese biológica, tá? Eu vou partir do pressuposto, se você não concorda com isso, a gente pode discutir, mas eu vou partir do pressuposto, que é um pressuposto muito razoável, aliás, é um quase consensual, de que a cultura é fruto de seleção natural, tá? Então, todas as áreas são interligadas, não tem diferença de exatas humanas e biológicas, e a cultura só é cultura hoje porque ela foi no passado processo, resultado de seleção natural, tá? Então, existe um componente biológico para você jogar, seja videogame, antes do videogame, é um jogo. Qual é a causa material para o jogar videogame? É que ele parte da ideia de um jogo, que antes de tudo vem da ideia do brincar. Então, brincar em criancinhas mesmo, tá? Tanto que play em inglês significa as duas coisas, né? Isso, jogar exato. e brincar. Boa observação, exatamente. E a gente volta numa máxima que eu já falei algumas vezes, que as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Então, observar crianças pode te dar insights muito importantes para entender fenômenos complexos hoje. Porque a gênese ali do comportamento está ali. Tem um artigo de 2012 que fala sobre os significados da brincadeira entre as crianças, tá?
que é um artigo muito legal. É um artigo feito no Canadá de um trabalho qualitativo, assim, né? Bem interessante, em que eles tentaram descobrir qual o sentido. Por que as crianças brincam? Assim, basicamente, por que as crianças brincam? E eles percebem, junto com outros trabalhos também, que as crianças não têm uma intenção de brincar, elas têm uma disposição. Certo. Então, antes do brincar, vem o comportamento de explorar o mundo. Quando você pega um organismo, né? E aí é importante você ver que esse comportamento tem que ser observado em outras espécies. Gato brinca, cachorro brinca, vários organismos brincam, né? Mas antes, isso tem uma origem no comportamento de explorar. Então, o organismo explora o mundo. Pensa um organismo unicelular, tá? Uma célula. Célula brinca. É muito difícil falar isso, tá? Mas células exploram o mundo. Sim. Por quê? Porque elas saem de um estado de inatividade para um estado de atividade em função do recurso. Então, por exemplo, imagina que eu sou uma célula e eu tenho pouco alimento. Meus sistemas não estão funcionando porque faltam nutrientes. Eu tenho que me movimentar para buscar uma fonte de alimento. E essa fonte de alimento, uma vez que eu tenho contato com o alimento e me alimento, eu passo por um período parado. Certo. Né? Esse comportamento de explorar, conforme as espécies vão ficando mais complexas, primeiro você é uma célula, depois você vira um organismo maior, depois você tem que interagir com outros organismos, você tem que disputar recurso. E uma vez que você passa a ser um indivíduo, um organismo mais social, você tem que disputar um recurso quando você é adulto. Mas quando você é criança, em geral, você tem uma fêmea que alimenta. Certo. Né? Logo, você tem um espaço que seria, entre aspas, a infância do organismo, para você treinar as competências necessárias para que haja disputa séria na fase adulta. Certo. Tá? Isso começa no brincar. Isso é o brincar. Então, na verdade, por exemplo, quando você pega um cervo e um cervo briga com outro cervo pelas fêmeas ou por um território, ele brinca disso. Isso é treinamento. Tem um treinamento de brincadeira, né? Aquele que não tá valendo, mas não tem essa intencionalidade no bicho. Na Quando verdade, eu vejo as duas gatinhas brincando de brigar, elas estão, de certa forma, então, inconscientemente se preparando para uma briga de verdade? É um treinamento em que você treina a sua aptidão física, você percebe o que você é capaz ou não, e numa situação real você mimetiza esses comportamentos. Certo. A brincadeira é extremamente importante para a sobrevivência de muitas espécies, sobretudo as sociais. Tá? Então, a gente até fala que o brincar ele é uma disposição do indivíduo. O bebezinho nasce primeiro para explorar o mundo, ele tem esse interesse em explorar. O que é um bebezinho pequeno, bem pequenininho, 6 meses? Ele acabou de sentar. Ele pega um objeto, fica medindo esse objeto, põe o dedinho. Todo esse processo de interação com o objeto é o brincar. Sim. Né? Isso na fase adulta, no caso do humano, que o comportamento humano é muito complexo. Ele vai se complexificando. Quando você é bebê, você só brinca. Porque é só interagir o mundo, você não tem muita diferença entre você e o mundo. É tudo meio brincadeira mesmo. Sim. Porque seu cérebro se desenvolve muito fora do corpo. Tá? Então, você nasce com um cérebro muito imaturo. Então, o primeiro ano de vida é basicamente brincadeira. Certo. Tá? Explorar, entender, dá certo, dá errado, cai, bate, suja, e é isso. Tá? Por isso que precisa de muito cuidado. Né? Poucas coisas que a criancinha aprende nesse primeiro ano, ela generaliza para uma atividade real na fase adulta, assim. Tá. Mas é muito importante. Tá? O brincar vai virar jogo. E qual que é a definição de um jogo? É uma organização de regras em função de uma tarefa. Basicamente um jogo é isso. Então uma criancinha pequena, ela não sabe jogar xadrez, dama, por exemplo. Mas uma criancinha com 4 ou 5 anos, ela começa a sentar na frente de um tabuleiro, ela presta atenção no tabuleiro, ela vê que tem as pedrinhas, né? Consegue assimilar as regras, começa a assimilar as regras. Ela pode roubar. Tipo, ela pode fazer outra coisa, ela pode comer a peça, mas pelo menos ela tá em contato com o jogo, né? A partir do momento que você sai do brincar e entra no jogo, você testa regras morais. Porque você tem que jogar com alguém, você tem que jogar num lugar, você sabe que você não pode pôr a peça ali. Então você tem que ter autocontrole pra saber que é a sua hora de jogar, que você não pode jogar 2 vezes não seguida. Enganar o outro. Exato. Então, o jogo é um treinamento, do mesmo jeito que o gato treina briga, né? Briga de brincadeira, a criança jogando um jogo é um treino de engenharia social. Ela treina como entender a mente do outro, como se portar, como ganha o jogo, como perde o jogo, o que acontece quando ela perde, sabe? O videogame, ele nasce nisso. Ele nasce como um desenvolvimento, uma ex-adaptação do comportamento de brincar. Então isso é a gênese. Então, por exemplo, você pode dizer categoricamente que não existiria... Pode existir eletricidade, computador, o que quer que seja. Só existe jogo de videogame porque existe uma disposição dos organismos humanos a brincar. Ponto. Certo. Tá?
E o jogo é um sistema de regras visando uma tarefa, tá? Quando você pega jogo físico... Esporte, por exemplo. Um esporte, ou mesmo jogos mais mentais, um xadrez, algo assim. Quando você joga futebol, você desenvolve, para além do jogo, sua capacidade atlética. Né? Você fica mais forte, você fica mais ágil. Isso é importante numa situação de perigo. Cai uma coisa, você tem que correr. Né? É importante. Tem uma questão cultural dos jogos também. Então, tem uma questão do jogo eu contra você. Então, é nós contra eles. Tem a questão da competitividade, né? Quem eu represento quando eu ganho, quando eu perco, sabe? Então, você desenvolve uma série de competências intelectuais através do jogo, sabe? Isso vem muito antes do videogame, muito antes. De novo, o videogame é só um resultado desse processo todo, tá? É um resultado imemorial, assim, vem desde a origem da humanidade mesmo. Tem evidências de, no período neolítico, de instrumentos que eram instrumentos de brincar. Neolítico, né? Homem da caverna mesmo. Eles faziam instrumentos pra corte, eles faziam outros pra adorno e outros pra brincar. Certo. Tipo, sabe uma brincadeira que você pega uma pedrinha, joga pra cima e pega outra e vai... Bem, essa que depois foi adaptado pra saquinhos de areia ou saquinhos de grão. Isso. Sabe quanto tempo tem essa brincadeira? 20 mil anos. Puxa. Porque é uma brincadeira muito simples, muito. Por exemplo, criancinhas pequenas não precisam de um bonequinho que solta raio, que dá um pedacinho de madeira pra ela, já é o suficiente. Sabe? Muitas vezes ela se diverte muito mais com isso, né? Com a caixa do brinquedo do que com o brinquedo em si, né? Exato, porque é mais adaptado à realidade física dela. Atende mais às necessidades físicas. Um bonequinho que brilha, ele é muito pouco natural. Uma caixa não, uma caixa com buraco que você põe a mão. Para uma criancinha é muito mais interessante, muitas vezes. O papel brilhante, sabe? Então, você dá um brinquedo muito tecnológico pra uma criança pequena, mostra que você não entende nada de desenvolvimento, assim. Ela precisa desses brinquedinhos simples mesmo. Então, a primeira premissa ligada à causa material é essa. Então, socialmente, o jogo de videogame é um resultado de um comportamento inato nosso, que é, primeiro, a disposição à exploração e depois a disposição ao brincar. Certo. Tá? Isso é moldado evolutivamente. Biológico, causa material mesmo. Não dá nem pra afirmar assim, tem genes que são relacionados com uma maior propensão a brincar. Não, é indissociado, assim, todas as crianças brincam, algumas mais, outras menos, mas todas brincam. Certo. Sabe, é muito basal, assim. Embora os adultos, às vezes, acabem impedindo as crianças de brincar. Excelente observação. Principalmente com a modernização. Excelente observação. Esse mesmo artigo que é de 2012, né, que é sobre a brincadeira nas crianças, eles observaram que as crianças têm uma disposição para brincadeira, todo o tempo livre que elas têm, elas buscam brincar, né, é realmente algo que busca o interesse delas, a brincadeira, e os adultos atrapalham esse processo de brincadeira. Foi isso que foi visto no artigo. Muito interessante, vale a pena ser lido. Tá? Então, fazem eles serem pequenos adultos. Exato. Então, o adulto não favorece a brincadeira. Não, agora é hora de brincar, agora não é. Mano, tá tudo errado, sabe? Não, brinca aí. O espaço de aprendizagem está aí mesmo, na brincadeira, né? Conforme as sociedades foram evoluindo, você tem a questão tecnológica, essas causas materiais biológicas, selecionadas biologicamente, permanecem nas pessoas e são cooptadas pela cultura, gerando produções culturais. Então, por exemplo, o gato brincando com o outro de brigar, no ser humano é as criancinhas que brincam de mãozinha, brincam de bater, sabe? E isso é uma brincadeira bem livre, assim, de dar um tapa no outro e tal, né? Por exemplo, quer ver uma evidência antropológica que parece surreal, mas faz total ligação evolutiva? Dos jogos de videogame hoje, os mais vistos, os mais jogados, são jogos de tiro. Hoje, tá? Os que têm mais sucesso são jogos de tiro. Certo. Que você atira em coisas, né? Só para vocês terem uma ideia, acho que muita gente já sabe, a receita das empresas de jogos já é maior do que as empresas de música e cinema juntas. Então as pessoas ficam num frenesi por causa do novo Avengers, sendo que os jogos, mano... Só pra vocês terem uma ideia, o GTA V é um jogo, lucrou mais de $1 bilhão. Não é um lucro liso, é o lucro depois do custo. Sim. É o lucro solto, assim, $1 bilhão. Você tem que juntar muitos filmes pra dar isso, de lucro liso, sabe? Sim. O Red Dead Redemption 2 é um outro jogo também que é baseado numa engine antiga. Ele já deu um lucro até agora, porque o jogo é do ano passado, de $725 milhões. É muito dinheiro, sabe? E então, esses jogos de tiro, que são os mais populares, esses dois são tipos de jogos de tiro, né? O Red Dead é um pouco menos, mas você atira num monte de coisa. Ele é uma exadaptação cultural das primeiras brincadeiras de criança. Uma criança pequena, bem pequena, ela só manipula, ela não brinca tanto, né? Depois que ela começa a andar e ganha um pouquinho mais de teoria da mente, qual é a primeira brincadeira que as criancinhas pequenas fazem? Quando ela começa a andar, a correr, assim. Você sabe?
A brincadeira mais antiga, antropologicamente descrita, é o pega-pega. É correr atrás de outra pessoa. E correr atrás do outro e pegar. Tá. Quando você dá um tiro, é a mesma coisa, virtual, né? Quando você dá um tiro, é isso, eu te peguei. Tanto que eles falam, te peguei. Ou seja, se você pega na savana africana, 30 mil anos atrás, duas crianças, uma brincando de pega-pega com a outra, hoje são um cara jogando online com o outro, um dando um tiro com o outro. É a mesma coisa. Tem dois Naruhodos que a gente busca essas generalizações básicas, assim, que é o Naruhodo 149 e 144, que é o Porque Damos Risada e Porque Sentimos Cócegas. Que dar risada é uma ex-adaptação de um comportamento primitivo de respirar. Sim. Né? Então eu ponho o ar para dentro, solto, dando risada e me alivia a emoção, né? Exatamente isso. Então você vê hoje dois adolescentes jogando Call of Duty e no passado, numa savana africana, 30 mil anos atrás, seria um correndo atrás do outro. É a mesma coisa. Só que, quando você tá correndo atrás do outro, no pega-pega, você tá se desenvolvendo de forma motora, você tá desenvolvendo fisicamente, está ganhando aptidão física. Isso tem benefícios, aumenta sua longevidade, porque você não fica parado, você não fica sedentário. Quer dizer, traz benefícios que o videogame não traz. Exato. E isso mostra uma questão que aí é uma desadaptação. Você tem um interesse cultural, biológico, pelo jogar, isso é cooptado pela cultura, e a cultura é mediada por relações de poder, então, e relações econômicas, né? Hoje em dia, infelizmente. Logo, você não tinha os jogos eletrônicos, mas você tinha outros tipos de jogo. Esses jogos, futebol, vôlei, qualquer coisa assim. Ou mesmo tiro esportivo. Se você vai caçar, pô, você tem que andar, você tem que fazer coisas. É ligado a uma questão física. Quando entra no eletrônico, perde-se a causa última do jogo, que é o desenvolvimento de aptidões físicas. Certo. E aí fica só a questão do desejo de ganhar ou de perder, né? E aí a gente começa a responder a primeira questão, que é por que os jogos não incitam violência, mas eles não fazem bem. Um dos coprodutos negativos do jogo é o vício, né? Jogar videogame vicia, principalmente dependendo do padrão de jogo, tá? E por quê? Por que ele vicia? Você vicia em brincar de pega-pega? Não. Por quê? Por que você não vicia de brincar de pega-pega? Imagina você brincando de pega-pega com alguém. Por que isso não vicia? Porque você cansa. Chega uma hora que seu corpo não aguenta. Então, de novo, tem o comportamento conectado ao corpo com uma função, né? O videogame perdeu essa ligação. Então você pode ficar semanas, se você for disposto, jogando Dota, jogando LoL, achando que o seu cérebro evolutivo fica achando que na verdade está correndo na savana e desenvolvendo o seu corpo, quando na verdade está fazendo o contrário. Só está desenvolvendo o quê? O cérebro. Sim. E o cérebro, temos o episódio também o que é vício, o cérebro na verdade é uma máquina bioquímica de, na verdade, autocontrole, né? De lidar com a recompensa e a perda, né? Então você tira a questão evolutiva biológica, que era uma vantagem, e coloca só no cérebro. E fica só esse joguinho de ganho, de recompensa e perda. Logo, o seu cérebro ele não é desligado do corpo. Então, ele buga. Basicamente, ele buga. E quando eu falo, não falo só Call of Duty. É você no Candy Crush. É você em qualquer joguinho de celular. É você no celular. Sabe? É a mesma coisa. O uso de telas é a mesma coisa. Sabe? Então, eu não vi isso em nenhum lugar, assim. Essa pegada antropológica do uso do jogo, que ele é resultado de um processo muito longo, em que você tem uma desconexão entre a questão biológica e o uso social, né? O uso evolutivo. Então, por que os jogos viciam? Porque a causa final do jogo foi perdida, no caso do jogo de videogame. Porque você brinca para se desenvolver fisicamente, aumentar sua sobrevida, né? Porque se eu brinco, aprendo com a brincadeira, numa situação real, eu consigo desempenhar melhor, né? Evitar perigo, aumenta minha chance de sobrevivência, aumenta minha chance de me reproduzir, os genes passam para frente. Logo, brincar é um comportamento adaptativo, né? Quando você bota o desgraça do videogame, a causa final se perde. Aumenta a chance de você ter mais filhos porque você joga videogame? Não. Pode ser que a sociedade mude e isso vire uma pressão. Mas hoje não. Né? Nem aumenta a sua capacidade de viver mais. Exato. Até diminui um pouco. Você fica safado, né? Ou seja, como perde a causa final, vira algo desadaptativo. Por isso que gera vício. Certo. Sabe? Então, esses insights iniciais já tira toda essa discussão fuleira causa e efeito, sabe? Essa discussão fuleira de que jogar aumenta a violência. Não, velho. É um contexto muito mais basal. Então, fechando essa questão das causas materiais, o jogo, né? O jogo começa na questão do brincar vai pro jogo, que é em função de regras. Você ser resiliente com as regras, né? Entender as regras, mostra que você entende a diferença entre você e o outro, torna você alguém mais socialmente apto e gera vantagens. Os jogos de videogame, eles estimulam a aprendizagem de regras, né? Só que outro problema também é que as regras dos jogos de videogame já são dadas.
você é imerso numa realidade que por mais ampla, sei lá, pega um jogo de realidade, pega o GTA, que é um jogo de realidade aberta, mesmo lá, você pode fazer o que você quiser. Mas não é o que você quiser, na verdade. Porque você não tem a resposta ambiental real, você não tem a reprimenda. Né? Então você pode estar num carrinho no GTA, você pode atropelar os outros. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Então você não generaliza. Você não generaliza tão bem. Tem um conceito em psicologia social que chama desconexão moral. Tá? E você pode medir isso por meio de escalas. O grau de desconexão moral. Então, por exemplo, você não se sente mal se você estiver jogando Super Mario e o Mario cair no buraco. O Mario cai no buraco, morreu! Você matou o Super Mario. Você não se sente tão mal, você fica puto, né? Pô, mas é um Mario. Você não se sente pelo Mario, né? Então. Mas é um Mario, é uma coisa, tipo, meio lisérgica, sabe? Não tem nada a ver, né? Quando você tá jogando Call of Duty, que é mais realista, você dá um tiro em alguém e a pessoa morre, você não sente muito também, sabe? Porque é um jogo, você sabe que é um jogo e tal. Mas tá mais perto do real, né? Sim. E aí, um artigo que vamos deixar na descrição, pessoas jogando jogos tipo Super Mario e pessoas jogando jogos mais realistas, em que você vê fisicamente a pessoa morrendo, se estimula mais pensamentos agressivos, violentos posteriormente. E o que parece é que não. Não tem uma regulação direta, assim. Caso o jogo seja violento, a pessoa, na verdade, ela é mais condicionada pela frustração de ter perdido do que pelo tema. Certo. É um artigo bem legal, porque eles colocam pessoas jogando jogos violentos e pessoas jogando jogos tipo Super Mario, né? E fazem uma avaliação posterior de pensamentos agressivos, violentos, coisas do tipo, né? E dessa desconexão moral. As pessoas jogam por meia hora, 1 hora, e depois eles perguntam assim, fazem uma série de perguntas morais. Por exemplo, imagina uma pessoa que fez algo ruim pra você, tá? Você acha correto você gritar com essa pessoa pra não ter que bater nela? Ou seja, você faz uma concessão, né? As pessoas que jogam, independente de jogar jogo violento ou não, elas acham errado esse tipo de ação, né? O ideal é que você nem brigue, nem grite com a pessoa, né? Mas quando o jogo é difícil, eu pego o mesmo jogo, um outro grupo de pessoas jogando na dificuldade hardcore. Certo. Aí elas perdem a moral, falam, não, tem que bater mesmo. Entendi. Tem que bater mesmo, porque ela desconta a dificuldade do jogo. Da desafio é que acaba interferindo mais na reação. Isso reflete completamente a noção antropológica. Jogos mais difíceis estimula, por exemplo, pega a disputa entre países, sabe, coisas... Por que você pega os melhores jogadores pra jogar? Porque o jogo é difícil, sabe? As pessoas ficam frustradas se elas perdem, né? Então, na questão do jogo, né? O que afeta mais a pessoa é muito mais a frustração do que o tema. Certo. Tá? Isso é a primeira coisa. Então, pessoas ficam com raiva ou têm pensamentos violentos por causa da dificuldade do jogo e não por causa da violência. Isso é uma tendência que tem acontecido nos jogos nas últimas 2 décadas. Como no passado os jogos eram muito feios, assim, simples, né? Sim, muito distantes da realidade. Não tinha muito realismo, eles eram muito difíceis. Pega o Super Mario 1, sabe? Pega, sei lá, os primeiros Rockman, sabe? Que é um jogo bem difícil, eu perdia muitas horas. Pega Ninja Gaiden, sabe? Os primeiros do Nintendinho. Era muito difícil. O que começou a acontecer? Eles começaram a ficar tecnologicamente melhores, só que eles começaram a ficar mais fáceis. Certo. Então, o que começou a acontecer? Tem um envolvimento maior com a história. Então não é uma coisa de uma tarefa motora. Sim. Passou a ser um envolvimento com a história, né? E aí que a causa material começou a perder... Eles são mais fáceis de jogar, mas mais complexos enquanto universo, personagens, enredo... porque quando eu pego um Nintendinho com jogos difíceis, não é todo mundo que adere. Então você tem aquelas pessoas que são os hardcore users dos anos 80, são pessoas resilientes com muita tarefa motora com dificuldade social, porque gastava muitas horas. Então as horas que você tava ali, você não tava conversando. Sim. Né? Então você tinha problemas de relacionamento social mesmo. Né? Então, tem um artigo que mostra isso. Atualmente os jogos são muito mais mainstream. Então eles são peças artísticas mesmo, tem uma história mais envolvente para um público maior, então eles viram mídia. Deixa de ser jogo e vira mídia, sabe? Os jogos antigos do Nintendo, eles não eram mídias, necessariamente. Eles criavam culturas locais. Tinha a cultura do povo que jogava Nintendo, dos nerds e tal. Agora não, todo mundo joga videogame, né? Adulto, criança, tem jogos para todos os tipos. Porque virou uma coisa de mídia, virou mediatizado, não é só uma coisa de nicho, né? Para isso eles têm que ser mais fáceis. Certo. Tá? Então a gente falou bem das causas materiais e formais dos jogos, tá? Como eles são cooptados eles são fruto de seleção natural, são cooptados pela cultura, e você não pode pensar jogo sem pensar em brincar. E você não pode pensar jogar de videogame sem pensar em brincar, né? E nos jogos analógicos. Ele é só uma ex-adaptação dos jogos analógicos, porém de um ponto de vista desadaptado. E é por isso que eles viciam.
né? Então jogos são suscetíveis a vício, sim, e tem que ter uma regulação para isso. Você não pode fazer propaganda em jogo para criança, esse tipo de coisa, tá? Então essa é a primeira parte do episódio. Essa é só metade da resposta, hein? Veja que é um negócio meio tenso, assim, né? Mais longo. No próximo episódio, a gente vai falar das causas eficientes e finais. Sim. Vamos trazer evidências, explicar melhor algumas evidências que mostram, de fato, que a relação entre jogo e violência não é direta, ela é indireta. E vamos mostrar também, só para não falar que é tudo ruim, né? Que um certo uso dos jogos é muito positivo. Então vamos falar dos aspectos positivos do uso de jogos de videogame. Então a gente vai ter convidados, inclusive, na segunda próxima parte. Isso, porque eu não dou conta de explicar tudo isso, tá doido? Já quase morri pra essa parte. Tá certo, Então aguarde o próximo episódio. Então, espero você na segunda parte desse episódio. É isso aí. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.